Boa noite, bem-vindos ao nosso Gotas de Sabedoria. Sabedoria é que nos faz ter entendimento e, é claro, vai abrir portas para um novo tempo. Quero dizer para você que a água é algo que a gente toma para matar a nossa sede, mas a sabedoria é algo poderoso. A sabedoria é algo que resolve problemas definitivamente. Eu quero dizer para você que a história de hoje é uma história que nos ensina muito, porque todo mundo tem uma história para contar. Não é verdade? A própria Bíblia diz que a gente não pode julgar. Sabe por quê? Todo mundo que julga, um dia ele será julgado por alguém. E isso, quem fala, é a própria palavra de Deus. Não julgue para não ser julgado. Não é verdade? A própria Bíblia diz que a gente não pode julgar. Como você sabe, né, que nós temos que seguir o que está na palavra de Deus, que a palavra de Deus, ela é um ensinamento milenar. Tudo muda, mas a palavra de Deus, ela é princípio, meio e fim. Ela nunca, jamais muda. Como você julga alguém se você não conhece a história da pessoa que você está julgando? Você não conhece a história da pessoa. Como você pode julgar a pessoa? Como você vai julgar uma pessoa se você não faz ideia do que ela vai se tornar amanhã? Como que você julga a pessoa? A gente não conhece o passado e muito menos o futuro da pessoa para a gente estar julgando aquela pessoa. E outra coisa, se existe uma coisa que Deus abomina, que Deus não aprova, é você julgar a pessoa. Porque isso é bíblico, não julga para não ser julgado. Julgar as pessoas se torna-se muito mais difícil e chega a ser condenatório, segundo a palavra de Deus, como eu já relatei isso no princípio. A história que vou contar hoje é de um pai e um menino que entraram num trem. Então a história começa assim. Pai e uma criança saíram de um hospital e entraram num trem de volta para casa. E na volta para casa, toda criança gosta de ficar na janela do ônibus ou na janela do trem. Como essa criança estava no trem com o pai, a criança ficou na janela observando a paisagem, né? Uma paisagem muito bonita, muitas árvores. Aí a criança disse assim: pai, olha, as árvores estão ficando para trás. Aí o pai olhou para a criança, sorriu e disse assim: não, filho, o trem é que está indo para frente. A criança calou imediatamente e olhou para o pai. Tá. Então, por que a criança calou? Porque ela respeitou a opinião do pai. Por isso que a palavra de Deus nos diz que nós devemos ser como uma criança. Aquela criança, mesmo sabendo que ela estava certa, porque
pela lei física, as árvores estavam ficando para trás e o trem estava indo para frente. Então ela poderia ter defendido ali a verdade dela, mas ela não quis defender a verdade dela. Ela se calou diante da situação. Então o que nós aprendemos com essa história? A calar diante das situações, a não discutir, porque ela respeitou a opinião do pai dela naquele momento. Ela se calou. E dentro daquele trem havia um casal que observava tudo. E a criança continuou observando na janela. Olhou para o pai, tá, papai, né? Tadinho. E continuou observando as árvores. Ele fez mais um comentário. Olha, papai, as árvores estão azuis. Aí o pai somente riu. Aí aquele casal que estava do lado disse assim: Senhor, com licença, nós podemos fazer um comentário com o senhor? Ele: pois não, perfeitamente. Olha, nós somos médicos e nós estamos observando essa criança. Ela comentou que as árvores estão azuis. Não seria melhor o senhor levar essa criança a um hospital? Não seria melhor o senhor levar essa criança ao médico, uma vez que ela disse que as árvores estão azuis? Ela pode estar com um problema. Aí o pai olhou para o casal, muito educado, e disse: senhores, nós acabamos de sair de um hospital. O meu filho ontem fez uma cirurgia nos olhos. Ele não enxergava, ele era cego. Então hoje ele está enxergando as árvores azuis. E eu achei lindo esse comentário do meu filho, dizendo que está enxergando as árvores e as árvores estão azuis. Aí o casal de médico disse: oh, então o senhor me desculpa. E ele disse: tudo bem. A primeira coisa que eu aprendo dessa história, que todo mundo tem uma forma de ver as coisas. Às vezes estão certos e às vezes estão errados. Tem pessoas que brigam pela razão. Como a criança, a Bíblia diz que nós devemos ser como a criança, porque eu já falei antes, né, que a criança, pela lógica, ela tinha razão, que o trem andava para frente e as árvores ficavam para trás. E o pai questionou a criança, falou: não, as árvores não estão ficando para trás, é o trem que está indo para frente. E a criança fez o quê? Se calou. A criança não questionou o pai, ela se calou e obedeceu a voz do pai, mesmo estando certa na perspectiva dela, ela estava certa. Então, nós temos que ajudar as pessoas, não julgar as pessoas. Do outro lado da história, as pessoas que estão do outro lado vendo você em algum tipo de limitação, estão tentando te julgar, igual aquele casal que, quando o menino disse que as árvores estavam azuis, imediatamente aquele casal disse para o pai: leva essa criança no médico, porque ela deve ter algum tipo de problema, ela está vendo as árvores azuis. E o que o pai respondeu para o casal? Olha, nós acabamos de sair do médico, meu filho passou por uma cirurgia, e por um milagre da cirurgia ele voltou a enxergar, ele era cego. Ele estava vendo uma árvore azul, para aquele pai era a coisa mais linda do mundo, mas para aquele casal já era um defeito. Porque o casal não sabia que ontem ele estava cego.
Nós aprendemos muito através dessas histórias, nós aprendemos muito através de parábolas. Eu espero que esta esteja te ensinando que você não sabe o suficiente sobre a vida das pessoas. Você não sabe o suficiente sobre uma pessoa para julgá-la. Às vezes, você acha que a pessoa é péssima. Às vezes você acha que a pessoa está fazendo naquele momento é péssimo. Mas é o melhor que a pessoa pode estar oferecendo naquele momento. Às vezes é o melhor que ela pode estar fazendo e você está olhando e está achando ridículo. Mas é o melhor que ela pode estar oferecendo naquele momento. A gente tem que aprender a não julgar as pessoas. Por isso, que todos os dias, às 10 horas da noite, nós nos reunimos aqui de segunda a sexta buscando a sabedoria, buscando os conhecimentos, através de histórias que nós possamos aprender a receber a sabedoria do alto. Eu sempre digo que nós temos que buscar a sabedoria do alto, para que nós possamos aprender a olhar para o outro com um olhar diferente. Afinal de contas, vai fazer a diferença na sua vida e na vida das pessoas, quando você aprender a olhar ela de forma diferente, a não julgar as pessoas pelo que ela às vezes fala, pelo que ela faz. Porque para mim, para você, às vezes pode parecer uma coisa inútil, mas para ela é o melhor que ela está dando naquele momento. Às vezes para você pode parecer tão ridículo o que ela está falando, mas para ela é o que ela sabe falar naquele momento. E eu volto a dizer para você que nós estamos aqui nesse Gotas de Sabedoria porque eu acredito que muita gente precisa mudar a forma de pensar. Às vezes você está como um menininho dentro daquele trem, vendo as árvores azuis, indo para trás. Você às vezes quer defender a sua verdade, mas experimente calar diante da sua razão quando alguém diz algo ao contrário do que você diz. Experimente calar diante da situação. Experimente calar. Tudo é questão de percepção. Se você olhar pela lei da física, se você olhar na história que eu contei, o trem estava indo para frente, ou seja, você está discutindo algo que às vezes você está certo, na sua perspectiva você está certo, mas para outra pessoa que está te vendo de fora, vai estar te julgando, achando que você está errado. Então não discute. Mesmo com a sua razão, aprenda a ficar calado. Deus nos ensina a nos calar diante de muitas situações da vida. Quando a gente cala, Deus fala pela gente. Quando a gente coloca a nossa mão, Deus tira a mão dele. Então vamos aprender a colocar a nossa vida, as situações de nossas vidas, na mão daquele que tem o controle de todas as coisas, tem o domínio de todas as coisas, na palma da sua mão.
E hoje eu termino aqui mais um Gotas de Sabedoria, fazendo a você votos de muita paz, prosperidade, longanimidade, saúde, um final de semana abençoado, que Deus possa realizar todos os seus sonhos, que você possa aprender muito através do Gotas de Sabedoria. Que esse é o desejo do meu coração. Está aqui ajudando você a pensar. Quando você for falar, decidir algo. Tenha uma noite abençoada. Fiquem com Deus e muito obrigada pela companhia. Até segunda-feira, às 10 horas, se o Senhor assim permitir.